E hoje a gente vai falar de um assunto que, assim, eu não vou dizer que deu muito trabalho para preparar esse conteúdo, mas eu pensei um pouco em como mostrar esse conteúdo, na verdade, porque ele é um assunto que eu poderia partir para qualquer lado, né? Para qualquer tipo de caminho que eu partisse, a gente ainda conseguiria abraçar essa questão de projeto, concepção, fabricação e tudo mais. Então eu tentei seguir um raciocínio lógico, tentar desenvolver um fluxo. Pode ser que comparando o que eu imaginei aqui, o que eu criei aqui com o dia a dia de vocês, pode ser que alguma coisa tenha adicional, alguma coisa vocês tenham adicional em relação ao que eu pensei, mas de forma padrão a gente segue o mesmo raciocínio. Ou alguma coisa que eu coloquei aqui tem uma ordem um pouco diferente, né? Mas o raciocínio em si ele tende a iniciar, finalizar da mesma forma. Tá? Então, como sempre, eu gosto de passar uma agenda para saber onde a gente começa e onde a gente termina o nosso dia de hoje. Tá? Eu vou explanar um pouco alguns processos, na verdade, para ver que a palavra processo ela está bastante presente aqui nesse slide que mostra a agenda, porque na verdade a gente fala de como que se inicia a partir do projeto, a partir do conceito, até uma questão de fabricação, a divulgação técnica de um produto que eu tenho, eu tenho que pensar em um processo para que isso aconteça. Então isso é padrão. Existem os processos que são convencionais. Eu vou mostrar um processo que a gente propõe quando a gente conversa com as empresas. Né? Então eu proponho um processo que vai funcionar dessa forma. Né? E por fim a gente vai falar como que o CRIO pode ajudar a gente, sobre o ecossistema dele. Né? Então quando a gente avalia uma questão onde eu inicio e eu finalizo um ciclo de desenvolvimento, eu preciso entender que não só o meu conhecimento faz parte disso, mas eu tenho que buscar sempre soluções que me ajudem a resolver alguns problemas que eu começo a ter no dia a dia. Algumas coisas na prática eu vou mostrar para vocês, né? Tem uns shotzinhos aqui que usa o mesmo arquivo para navegar por diversos ambientes dentro das soluções. E a gente vai falar um pouco sobre benefícios, daí fazer o fechamento e tudo mais. Ok? Eu queria enfatizar um pouquinho aquela imagem que tem nesse slide aqui, de um camarada lá andando numa moto. Né? Essa moto aqui é de uma empresa chamada Royal Enfield. Não sei se vocês já viram algum modelo dessa moto para rua, ou se alguns de vocês têm uma moto dessa, ou já viram em foto, enfim. Eu queria enfatizar isso daqui. Tá? Por que eu estou mostrando isso para todos vocês? Né? Por que eu gosto de moto? Não só por isso. Eu gosto muito de moto, mas a Royal Enfield é uma empresa que utiliza das soluções PTC para o desenvolvimento das suas motos. Né? Não só esse modelo, bem como outros modelos. A montagem alvo do dia de hoje é uma moto dessa daqui, tá? Então a gente tem inclusive o projeto dessa moto completa dentro do nosso banco de dados aqui, porque é uma empresa que virou caso de sucesso ao utilizar o CRIO e suas outras ferramentas para o desenvolvimento dessas motos. Ah tá, mas o que desenvolve? Tudo. Né? Uma característica importante dessa Royal Enfield, quando ela virou o caso de sucesso, é que ela começou a se transformar em uma empresa que customizava muito. Né? Então o cliente pode escolher um modelo de moto e customizar algumas partes dessa moto para que ela fique uma moto, por exemplo, eu vou comprar, fica uma moto para mim. Né? Eu fiz alguns detalhes de modificação para mim. Eu não estou comprando um produto seriado. E é isso que começou a fazer bastante sucesso com essa moto. Esse modelo em específico é o que a gente vai usar na demonstração de hoje. Tá? Essa é uma informação que eu acho bem interessante para a gente começar o nosso assunto de hoje,
porque é um caso de sucesso, inclusive virou até arquivo de demonstração das soluções. Mas depois, no final da apresentação, vou mostrar um outro caso que tem alguns números bastante expressivos também. Acho que vocês vão achar bem interessante. Até quando bate o olho a primeira vez, fala, não é verdade isso daí, mas é verdade. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar números reais para vocês, tá? Então é o seguinte, agora deixando de história aí das empresas, né, vamos falar um pouquinho sobre soluções. Então isso aqui é um mapa que a gente geralmente mostra nas empresas, mostra quando a gente conversa com alguém e está falando sobre produtos, né? É lógico que o Crio ele tem ferramentas para abraçar todas essas etapas, desde o conceito até a questão de serviços, né? Conceito, detalhamento, simulação, manufatura. Então a gente sabe, a gente já viu em outros eventos que a gente fez aqui, que nós estávamos todos reunidos, que a gente viu que, por exemplo, simulação pode ser feita depois do detalhamento, ao mesmo tempo do detalhamento. Então, assim, eu separei de fato em ilhas esses processos para a gente bater o olho e entender que nasce num ponto, finaliza no outro, né? E geralmente esse é o raciocínio para a maioria das empresas. Então a gente fala assim, bom, eu tenho na minha empresa a parte conceitual, eu tenho o projeto em si, o detalhamento dele, a gente simula, aqui simula de vez em quando, tá, beleza, manufaturar, sim, isso a gente tem. Então a gente vai elaborando, vai aumentando o processo, então o importante é falar, temos todas as soluções para abraçar qualquer uma dessas etapas. Só que o problema é que isso tem que ser, na verdade, entendido, né? Porque tem coisas que eu consigo fazer ao mesmo tempo, tem coisas que eu não consigo fazer ao mesmo tempo, tem coisas que eu preciso compartilhar com outra pessoa. E quando a gente tem um processo como esse, algumas das etapas elas acabam sendo ilhadas. Eu preciso ser a ponte que conecta essas ilhas. Essa é a questão, né? E isso aqui é um fluxo que a gente chama de fluxo desconectado. O que é um fluxo desconectado? Então a gente começa a ter alguns problemas. Então, produtos e soluções conectadas através de um processo convencional, né? Então eu não consigo de repente automatizar algumas coisas no meu desenvolvimento, né? Porque eu estou desconectado. O que é processo desconectado? Eu não consigo entregar o produto dentro de um prazo especificado baseado numa qualidade que eu preciso entregar, né? Ou eu dou ali na marca, ou eu começo a ter algum tipo de atraso nessa entrega. E o que é uma comunicação desconectada? Então, a dificuldade de eu conseguir compartilhar informações do meu projeto para outras pessoas, sejam internas ou externas da minha empresa. Mas por que a comunicação acaba sendo... isso é um ponto interessante, né? A comunicação acaba sendo desconectada. Bom, então, ou às vezes eu tenho que avisar alguém sobre alguma coisa, né? Ou vamos imaginar um cenário onde eu preciso criar uma ilustração técnica de um produto. Quando eu trabalho de forma desconectada, essa ilustração técnica ela vai acontecer baseada em fotos a partir do momento que o produto está sendo fabricado. Aí eu já perdi todo o time do desenvolvimento, né? Porque isso tem que ser feito antes. E muitas vezes esse processo que eu estou fotografando e criando um conteúdo em cima disso vai servir justamente para a capacitação interna da minha equipe para montar aquele equipamento, né? Eu tenho então uma ideia que é: eu preciso criar um material para ensinar as pessoas a fazerem, mas para fazer isso a pessoa tem que fazer uma vez. Aí já o ciclo ele já não é um ciclo contínuo. Porque na verdade, quando a gente fala de processo desconectado, ainda a gente pode ter um outro problema aqui em cima, certo? A gente pode ter uma outra situação que acontece. Então eu novamente expus aquele gráfico para a gente entender que do conceito, na verdade, a gente joga isso para o detalhamento. Em condições normais, esse detalhamento aqui ele vira uma simulação. Eu vou fazer a simulação para saber se o meu projeto está de acordo com as características de aplicação dele. Até aí ótimo, né? Não tem problema nenhum. Eu não vou dizer em alguns casos, vou dizer na maioria dos casos eu preciso gerar um retrabalho nele. Isso é normal, certo?
Isso é muito normal. Fiz a simulação, dou aquela última lapidada no meu modelo para que ele seja jogado para frente. Uma vez que eu modifico ou crio as modificações baseadas nas informações da minha análise, eu posso jogar isso para a manufatura. Então agora eu vou fabricar o meu produto. Eu vou fazer um exercício aí mental com vocês. Então imagina que vocês, quem trabalha numa engenharia, que está aqui na reunião agora, não precisa nem comentar comigo, só pensa um pouquinho no que eu vou falar. Às vezes eu compartilho informação com a fábrica e eu acabo tendo visitas do pessoal da fábrica na engenharia para tirar dúvidas ou para pedir para modificar alguma coisa que foi feita. Isso é uma coisa que acontece muito. Então isso é um outro processo do meu fluxo, né? Porque, por exemplo, eu faço detalhamento, jogo isso para simulação, fiz a última lapidada no projeto, jogo isso para manufatura. A manufatura também volta para detalhamento. Então, existem dados que mensuram essa questão do tempo em que a fábrica visita a engenharia para solicitar modificações de projeto ou para solicitar algum tipo de informação adicional que inicialmente não existe, né? E por fim, né, eu jogo essa mesma informação para serviço. Então, notem que esse ciclo ele vai e volta, eu tenho muito compartilhamento de arquivo e tudo mais. Em um cenário que a gente poderia falar que todo mundo está conectado, todo mundo está bem amarradinho ali, ótimo, né? Aí a gente começa a entrar em outros parâmetros, quando ainda assim temos o compartilhamento com clientes ou fornecedores. E isso começa a gerar um outro problema para mim, porque eu entro naquele famoso mundo multicad. E o multicad cria isso para mim, ó. Criou-se barreiras entre uma etapa e outra. Bonito isso aqui, né? Gostoso trabalhar desse jeito. Então toda hora que eu tenho que compartilhar um arquivo com alguém, eu tenho que ficar pensando em exportar isso para um formato neutro, ou vou pedir um arquivo, tem que exportar em formato neutro, ou a pessoa que vai te fornecer um arquivo fala, nossa, eu não consigo exportar isso aqui num formato neutro. Aí você tem que caçar alguém que abra aquele arquivo para você, tentar achar arquivo de visualizador, olha, começa a virar uma salada de informação. E a gente começa a levantar alguns problemas, né? Então a gente começa a gerar arquivos duplicados, o histórico de desenvolvimento não é legal, eu crio barreiras, todo momento que eu vou fazer qualquer tipo de alteração no arquivo eu tenho que fazer isso do zero, porque eu estou pegando um arquivo que não tem histórico nenhum no desenvolvimento. Então o multicad é um ambiente complicado. Aí vem a questão, tá, você falou um cenário, alguma coisa eu me identifico, alguma coisa eu não me identifico aqui, né? Essa etapa eu tenho, entre essa e essa eu tenho mais uma, ou essa com essa etapa, no meu caso é invertido, mas como eu disse, né, vamos imaginar que é um cenário que segue um fluxo de desenvolvimento que vai do conceito a manufatura, serviços, enfim, né? Ou os serviços aqui podem entender também como algum conteúdo técnico, né? Comunicação técnica que eu disparo isso para outras pessoas. Qual que seria o melhor dos mundos a se trabalhar? Tá? Então eu vou mostrar um outro cenário que a gente aí sim mostra qual que é a definição mais lógica, né? Que seria o correto a se trabalhar. Tá, então coloquei ele embaixo, né? Processo conectado, usando soluções CRIO. Então eu tenho o CRIO para conceito, para projeto, para simulação, para manufatura, para serviços, as mesmas etapas que a gente já viu. Porém aqui, imaginem que esse quadro cinza que eu tenho atrás, também estou falando de gerenciamento, né? Gerenciamento, Windchill, eu tenho todo mundo amarrado dentro de um processo que se inicia e se finaliza dentro de um mesmo raciocínio. Notem que quando eu tenho processos amarrados, eu tenho um projeto ou um fluxo conectado,
O que eu vou evitar, o que não vai acontecer no meu processo. Eu precisar abrir arquivos em outras janelas. Isso não vai acontecer, porque eu estou trabalhando com uma solução onde todas as suas variações de aplicação, né, o ecossistema de aplicação da PTC, elas trabalham de forma integrada. E isso que eu digo é 100% integrado, né? Então notem que a parte do conceito pro projeto, eu já não preciso ter um gap entre essas etapas. Eu consigo desenvolver o projeto ao mesmo tempo, ou já do momento para o final do meu conceito. O projeto a gente já viu num webinar, eu não me recordo a data, mas foi um webinar que já passado, até não muito distante, é meio que recente, que a simulação ela pode ocorrer em 2 etapas do projeto. Aqui eu coloquei a simulação como já um pouco mais do meio para o final, para seguir esse raciocínio que a gente está colocando em prática aqui, mas lá eu mostrei que a minha simulação ela também pode ocorrer nessa etapa inicial aqui do projeto, ó. Porque daí eu uso a simulação para me indicar o que eu posso ou não fazer com o meu produto. Então, aquelas questões de simulação em tempo real e tudo mais. Então, a simulação, tecnicamente, ela pode acontecer no ciclo total do projeto. Aqui eu separei um pouquinho. A simulação, eu vou para a manufatura, que eu posso também avançar ou invadir um pouquinho esse espaço, economizar tempo aqui, e por fim, de serviços. Entendam que o conceito dispara para o projeto alimenta todas as outras etapas, né? Mas vamos imaginar isso como uma cadeia de fato. Como eu tenho todo mundo integrado e como eu consigo então começar a vincular algumas etapas, inclusive criá-las ao mesmo tempo, é lógico que o tempo de lançamento do meu produto ele vai ser muito reduzido baseado em conceitos que eu tinha anteriormente, que é o caso do que a gente viu lá na moto, né? Os números que eu comentei, o número de vendas que eles tiveram com o número de projetos que são especiais. Então agora começa a fazer mais sentido. Opa, então eu tenho ferramentas que são 100% conectadas, eu tenho todo mundo que está sendo gerenciado de forma correta. É lógico que isso vai me dar um retorno bastante grande, né? Agora, quanto que é esse retorno? Aí depende muito da cultura da empresa, né? Cultura que eu digo não cultura de pensar, né? Mas a cultura que eu digo é o tipo de produto, né? Eu trabalho com chapa, trabalho com estrutura, eu trabalho com equipamento A, B, C. Aí depende muito. Cada caso é um caso quando a gente entra um pouco mais a fundo no conceito ou no tipo de desenvolvimento. Mas que existe essa redução é fato, e isso é uma coisa que não é nem difícil de mostrar quando a gente faz, por exemplo, um teste na prática. Mas vamos lá, vou mostrar em shots agora de demonstrações como que seria esse processo amarrado. Eu separei, eu gravei algumas coisas onde passa por cada uma dessas etapas, né? E só que uma coisa que eu tomei bastante cuidado em mostrar para vocês, apesar de eu separar por etapas para a gente de repente fazer uma pausa entre um ponto e outro, trocar uma ideia, conversar um pouquinho, em nenhum momento eu vou fechar a minha janela do CRIO. Em todas as etapas, apesar de às vezes de estar trabalhando em outra parte do meu conjunto, eu estou com a mesma montagem aberta. E eu consigo abraçar todas essas etapas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Mas numa sequência ali, numa cadeia lógica de desenvolvimento. Certo? Então vamos imaginar o seguinte. Começando com a parte conceitual. Eu tenho uma base do tanque, eu preciso desenvolver o conceito desse tanque, né? Como que é a forma dele? Então fizemos uma reunião. Nessa reunião eu desenvolvi uma silhueta do que seria o meu tanque. Então fiz uma silhueta olhando de cima, uma silhueta olhando de lado. Aí baseado nesse contorno, nessa silhueta que eu tenho, olha o que eu posso fazer. Eu vou simplesmente jogar uma esfera na minha tela e começar a desenvolver então uma geometria que faça com que esse esboço inicial seja preenchido. Então eu tenho uma solução nativa que pode me servir para já iniciar esses trabalhos de conceito, né?
o conceito, eu não preciso me preocupar nem muito com medidas por enquanto, porque eu preciso gerar a silhueta estrutural da minha geometria. Muitas vezes essa geometria, o que eu posso fazer? Eu posso exportá-la como uma realidade aumentada e jogar em cima de uma mesa de reunião essa projeção dessa realidade aumentada para aprovação do meu projeto. A partir do momento que eu tenho aprovação do meu produto, aí sim eu dou início ao meu desenvolvimento de fato. Aí sim, levando em consideração as questões mecânicas do meu produto. Mas olha que tranquilo que é de mexer. Eu simplesmente clico na geometria, olha lá, e vou arrastando, né? Pô, mas isso é uma modelagem então um pouco mais avançada, né, Renato? É uma modelagem um pouco mais avançada. Quanto à geometria, né? Porque eu estou fazendo alguma coisa que entra naquela questão orgânica. Mas essa ferramenta vem desde o pacote inicial da solução CAD. Ah, então eu tenho lá o Design Essentials do Creo. Tem isso daqui? Você tem isso daí. Pô, então eu não uso isso. Pode começar a usar? Pode começar a usar, né? Então vejam que para eu chegar em uma geometria e desenvolver um conceito de produto é muito rápido, né? É lógico que estamos falando de um tanque, né? Não estamos falando de uma modelagem conceitual onde eu tenho, por exemplo, eu quero fazer um rosto. Assim, os cliques vão ser maiores ou menores dependendo da geometria. Mas a questão é que aqui um projeto ele pode ser aprovado num período de tempo muito rápido. Afinal de contas, é uma etapa que eu não preciso me preocupar com questões dimensionais ainda, né? Isso aqui vai para uma aprovação, depois eu vou me preocupar com o projeto. E outra coisa, pode ser que durante a aprovação eu já use mesmo essa geometria como referência, né? Então, uma vez que eu tenho o produto definido, o que eu penso? Eu penso o seguinte, né? Aprovei, transformo ele num modelo sólido, que é o que aconteceu aqui. E aí eu já posso usar inclusive esse modelo para iniciar os meus trabalhos da parte mecânica. Então, olha lá, tenho aqui o mesmo modelo. O que eu preciso fazer? Então agora vamos imaginar outro cenário. Agora eu preciso começar a colocar coisas, detalhes em cima desse produto. E para colocar esses detalhes eu vou usar, por exemplo, itens de biblioteca. Ah, então existem itens que eu tenho como colocar dentro de uma biblioteca? Tem também. Imagine que um item de biblioteca ele pode levar com ele algumas características de adição ou remoção de material de forma automática. Por exemplo, eu vou colocar a tampa desse tanque aqui. Eu tenho geometria externa, mas agora eu preciso dos detalhes dele. Então, ao colocar a tampa do tanque no lugar correto, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente me remover material e criar os detalhes de acabamento que eu tenho de fato para encaixar essa tampa. E aí eu já começo a entender aquele conceito de ganhar tempo, né? Porque vamos raciocinar um pouco, né? Essa tampa, sempre que eu colocar ela, eu preciso criar esse detalhe de corte? Sim, né? É o encaixe dela. Então por que esse detalhe de corte já não pode ir com a tampa quando eu insiro ela num conjunto? Inclusive tendo assim, se a tampa é maior, o rasgo é maior, se a tampa é menor, o rasgo é menor. Então são coisas que a gente começa a imaginar o nosso ambiente de trabalho. Ó, tem um ambiente de trabalho e nesse meu ambiente de trabalho eu tenho detalhes que são dia a dia, padrões. Eu sempre vou usar num conjunto. O que dá para fazer? Dá para automatizar essas coisas, né? Criar regras onde ao momento que eu arraste isso num equipamento, ele já me cria uma situação de adição, remoção ou coloca mais coisa junto com ele. E olha lá o que a gente conseguiu, ó. Eu já tenho um tanque baseado naquele raciocínio, agora entrando com algumas condições mecânicas, né? E por fim, né, sei lá, eu tô olhando e falo, mas olha, eu vou criar um detalhezinho a mais aqui nesse tanque. Então vou usar de uma superfície que eu tenho aqui já desenvolvida e vou criar um acabamento lateral para esse tanque também. Ah, mas eu já tinha um detalhe ali colocado de espessura constante em todas as paredes, tá? Não tem problema, né? Mudei o raciocínio durante o projeto, volto à etapa do desenvolvimento, aplico as modificações que eu preciso e tudo que foi feito desse ponto para baixo é mantido, né? Por exemplo, eu tinha uma casca no meu modelo. Eu precisei de um detalhe, esconde a casca, cria o detalhe e volta a mostrar a casca. Então, tudo que foi feito vai ser
mantido lá como uma ideia de projeto. É lógico que eu não vou entrar em alguns parâmetros técnicos, como a variável do arredondamento, né? Então trocar, por exemplo, raio para largura de arredondamento e tudo mais, mas olha que a gente consegue uma ideia do conceito que foi para dentro de um ambiente mecânico e que consequentemente eu finalizei o desenvolvimento de um produto. Eu não mostrei, mas aqui a gente tem aqui essa questão do Design Exploration Section veio aberto aqui, que é o famoso DEX do Creo, né? Para quem conhece, já sabe as funções desse DEX. Ele foi usado para gerenciar algumas versões desse tanque. Eu cortei essa parte porque não é o foco falar do DEX, mas eu vou criar ainda um webinar para falar em específico desse DEX e mais algumas informações que são importantes de serem aplicadas, tá? Então, fiquem com isso na cabeça. O DEX eu consigo fazer versões e criar possibilidades de novas alterações no meu produto, só que sem ficar duplicando o arquivo, né? Mas daí numa próxima oportunidade eu vou mostrar ao vivo como funciona, tá? Então, só para quem viu essa janela não entendeu por que ela apareceu aqui, eu cortei propositalmente, ok? Voltando ao raciocínio, eu estou trabalhando ainda com a parte mecânica, né? Fiz algumas alterações aqui de forma mais leve. Coloquei peça, removi material, criei algumas modificações. Agora vamos num ambiente de estrutura de montagem mesmo. Tenho já o corpo da moto agora, né? Então já o projeto está evoluindo. Então algumas características, como por exemplo estruturas, né? O software já vem desde da versão, como eu disse, inicial ali, a versão de entrada com ferramentas estruturais, ferramentas de chapa, né? E assim, da mesma forma que eu tenho aquela tampa de tanque, eu tenho alguns componentes que são padrões também, né? Por exemplo, esse amortecedor. Ele é um componente padrão que eu vou colocar em mais de um equipamento, então eu já posso ter esse conjunto pré-estabelecido. E vejam que a montagem dele é muito simples, eu especifico onde ele vai ser alocado num ponto, onde ele vai ser alocado no outro ponto, ele já cria suas restrições de posicionamento. E aí basicamente o que eu preciso fazer é falar, bom, eu tenho de um lado, né? Eu vou adicionar o mesmo componente do outro lado, ó, baseado aqui e aqui. E já montou o outro lado também. Mas o importante quando a gente faz um estudo, faz uma montagem e cria, por exemplo, itens, são itens. Essa adição de itens pode ser feitas através de peças que eu criei, né? Como exemplo o amortecedor, ou utilizar de conceitos que são de biblioteca. Por exemplo, uma biblioteca de elementos normalizados. Então, eu vou escolher um parafuso aqui dentro da norma ISO, vou buscar o modelo do parafuso, o tamanho dele, o comprimento, se eu quero arruela ou porca, ou os dois. Escolhendo cada um dos itens, eu já tenho também elementos de fixação. Esse elemento de fixação é um diferencial do Creo, tá? Ele é um componente muito inteligente, tá? Esse é aquele tipo de coisa que ganha tempo, né? Os elementos de fixação. E por que não testar a montagem, certo? Então tenho aqui a forma de simular movimentos. Então dá para simular movimento para ver curso, por exemplo. Dá para ir além disso? Dá também. Por exemplo, vamos imaginar que para fazer esse movimento eu preciso aplicar uma força nesse componente, né? Então a força me gera movimentação. Mas eu preciso também fazer com que essa força me gere algum tipo de resultado, porque eu sei que, por exemplo, se eu passar numa valeta, essa valeta vai me gerar uma força na minha parte traseira da moto, isso daqui vai mexer o meu amortecedor. Mas essa peça, ela resiste à lombada, à valeta que eu passei? Então eu posso utilizar daquele estudo de movimento, transportar essas informações para uma análise estática, por exemplo, e avaliar o meu produto. E obviamente esse produto sendo avaliado, eu consigo saber se eu posso ou não mexer, onde eu posso ou não mexer e como eu tenho que mexer, né? E olha a moto ali, ó, inteirinha já projetada lá em 3D. Então entendam que o ciclo ele tem que ser contínuo.
né? Eu utilizo de uma informação de um ambiente, essas informações eu propago para outros ambientes, né? Outros tipos de análise durante o meu desenvolvimento para conseguir gerar condições de trabalho onde o software me direciona para onde eu devo caminhar. Esse é um ponto importante. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, e isso tem que ser levado em consideração. Agora, eu não mudei ainda, o slide está branco aqui, né? Eu tô conversando um pouco com vocês agora. Imaginem que eu fiz uma análise no produto, isso faz parte do processo, mas que eu tenho ferramentas também que vão fazer análise durante o processo, durante o desenvolvimento, que a gente fez posterior, né? Essa durante a gente já comentou em alguns webinars anteriores, mas eu posso também imaginar o seguinte: eu tenho uma peça que ela é uma peça que não tem muito impacto assim, quanto a ela tem que ter as suas restrições padrões, mas como ela é entre as fixações, não me importa muito, né? Isso é um raciocínio que eu tenho que ter. Então eu poderia falar inclusive para o software o seguinte: ó, eu tenho essa aplicação desse produto, gere você a geometria. O que você gerar para mim eu estou de acordo, porque aqui a aplicação dela não exige uma geometria específica. Eu só preciso que essa peça siga uma ideia de manufatura X. Aí você se vira para me entregar um resultado, né? O que é isso? Então vamos lá. Eu vou pegar uma peça específica, eu vou filtrar ela aqui dentro, né? Eu vou abrir ela em separado. Então tem a parte aqui das bengalas da moto, onde eu vou buscar uma peça específica, que é essa daqui. Entendam que eu apliquei alguns pontos de fixação e carga. E o software agora vai me falar o seguinte: ó, a melhor geometria para resistir ao que você disse que eu vou sofrer, né, de carga, é essa daqui, né? O software gera para mim a geometria. Isso aqui é uma análise topológica ou um projeto generativo, né? Eu digo em um espaço em branco no meu componente que ele pode fazer o que ele quiser, baseado em um processo de manufatura que eu vou dizer para ele. Isso é uma análise. Caso contrário, ele não consegue gerar material somente onde precisa. Então, baseado na análise, ele me gera essa geometria. Mas vamos imaginar, ele gerou uma peça que leva um conceito de manufatura aditiva, né? Onde eu gero um raciocínio de impressão 3D. Tá, eu não tenho essa tecnologia onde eu trabalho, né? Ou o custo para fazer uma peça dessa numa manufatura aditiva fica um pouco mais elevado e eu tenho que tentar reduzir o custo disso. Então vou pedir para o software, troca o raciocínio de desenvolvimento. Dá para fazer? Dá para fazer também, né? Eu posso falar para ele gerar o mesmo processo de criação, só que levando em consideração o meu raciocínio de usinagem, por exemplo. Ah, dá para fazer isso? Dá para fazer isso também. Olha lá, eu tenho 3 versões aqui: a original, que é a de cima, a do meio é uma manufatura aditiva e a última é uma manufatura subtrativa. Tenho os pesos aqui entre cada uma das peças, né? Então consigo uma redução de carga, de peso, de massa em cada uma das versões, mas ao mesmo tempo posso dizer também qual é a tecnologia de desenvolvimento que eu posso utilizar para cada uma delas, né? E o software vai me gerar essa geometria de forma automática. Então entendam que é uma outra possibilidade que eu tenho de desenvolvimento. Estou no mesmo ambiente que eu estava até o exemplo anterior, né? Não mudei a janela em nenhum momento. Só que para cada parte do meu conjunto eu posso usar um raciocínio diferente de desenvolvimento. Essa daqui que não me importa muito a geometria em si, eu só preciso garantir com que os pontos de fixação sejam aqueles lá. Eu consigo gerar opções diferentes de manufatura. Hoje, para mim, a manufatura subtrativa é o que mais compensa fazer. Mas amanhã ela pode se tornar uma manufatura aditiva, uma impressão 3D. E eu já tenho uma peça desenvolvida para esse raciocínio também, certo? Bom, fiz essa ideia de manufatura, né? Eu disse para o software para ele desenvolver para mim um modelo que siga algumas regras pensando na fabricação.
Então, por que não fazer isso agora? Eu vou pegar o meu modelo, que foi criado automaticamente, e vou fazer a manufatura pelo software também, né? Vou usar as informações que eu tenho do meu 3D. Então vejam, não estou mudando de janela em lugar nenhum, né? O que eu preciso para manufatura? Por exemplo, aqui, ó, vou botar um sobremetal nesse bloco inicial que vai entrar na minha máquina. Poderia partir de um outro raciocínio, onde, por exemplo, a peça ela seria uma peça forjada ou fundida, por exemplo, que já tenha as suas dimensões, pelo menos as principais ali dentro do que eu preciso, e consequentemente eu vou entrar com a usinagem somente na parte de ajustes, né? E o processo de usinagem eu separei em duas etapas, tá? A primeira vai trabalhar em específico com desbaste. Então tem um bloco que entra ali, eu vou aplicar algumas considerações para o modelo e algumas tecnologias de usinagem. Aí, baseado nessas tecnologias, no que eu apliquei, eu já consigo fazer inclusive o caminho de ferramenta, levando em consideração que na parte da direita, aqui nessa janela, é o código já que eu posso inclusive colocar na máquina, né? Então já tem um código que eu posso exportar para o meu centro de usinagem, por exemplo. Então notem que é muito simples eu gerar inclusive o processo de usinagem utilizando esse conceito de soluções adaptadas, soluções conectadas 100%. Uma vantagem em se trabalhar com esse raciocínio, onde eu levo em consideração que o ambiente que se inicia o projeto, o ambiente que finaliza o projeto, ainda mais levando em consideração a questão da usinagem, é que, como eu estou utilizando o mesmo modelo que eu criei para fazer esse processo de usinagem, entendam que qualquer alteração que eu faça no meu produto 3D, essa alteração ela vai propagar para os demais ambientes ou para os demais raciocínios de desenvolvimento o que aconteceu no primeiro ambiente ou no ambiente lá no início do processo. E isso é uma coisa importante, porque eu não vou precisar de repente ficar exportando o arquivo novamente, né? Modificou a peça, toda a cadeia de ciclo de desenvolvimento ela vai ser atualizada ao mesmo tempo. Então gerei um processo inicial onde eu crio o desbaste de um produto. Agora eu vou fazer um outro processo onde eu tenho que levar em consideração a minha questão de acabamento, né? Então acabamento de repente nas furações ali, algum ajuste que eu tenho onde a peça será de fato montada, né? E notem que o conceito ele é muito parecido com o anterior, né? Mas aqui eu levo outras considerações. Por exemplo, a tecnologia de usinagem que eu estou utilizando, olha lá, segue aqui na verdade agora um zigue-zague para ele conseguir usinar, para dar o acabamento que eu preciso no modelo. E basicamente o processo aqui ele é bem tranquilo, porque ele é baseado em tecnologia, ferramenta, né? Lógico, a configuração que foi feita, porque eu preciso saber que máquina que eu vou colocar essa peça para fazer esse processo, mas ele é baseado em cliques. Ó. Eu quero fazer, por exemplo, o clique baseado, ou a usinagem baseado aqui, ó, aqui também, eu quero fazer aqui também, ou poderia usar outros tipos de raciocínio, como por exemplo, ó, baseado dessa face para baixo, o que a ferramenta entrar pode usinar. Então, uma outra forma de tecnologia de usinagem que eu posso utilizar aqui também. Aqui é uma forma bem visível, né, do que eu estou fazendo, né? Então, olha o que eu estou fazendo ali, ó. Então, fiz a usinagem onde foi selecionado. Simples assim, levando em consideração que eu tenho todo um histórico de desenvolvimento, modificou no início, essa modificação é propagada para todo o ambiente, certo? E quanto à divulgação, né? Eu preciso gerar uma imagem, mandar para o terceiro, mandar para um cliente, mostrar tamanho de conjunto e tudo mais, certo? Então a gente tem ainda a possibilidade de pegar, por exemplo, e colocar uma pessoa do lado do meu conjunto, né? Então eu poderia inclusive botar ela montada na moto, né? Mas aqui eu vou mostrar outra coisa. Como que é a visão da pessoa quando ela olha a moto desse ponto de vista? É esse daqui. Posso um pouquinho além ainda quanto a esse raciocínio, porque se eu quiser, por exemplo, eu consigo trabalhar no conceito onde essa visualização ela já pode ser inclusive uma renderização.
Ah, então eu quero ver o ponto de vista de uma pessoa como se estivesse naquele local, só que a imagem ela tem que ter uma qualidade de saída de uma renderização do software. Então, como que ficaria a renderização? Ele vai calcular e ele vai atualizar em seguida a qualidade da minha imagem. Olha que interessante que ele fica. Entendam que esse ciclo, em nenhum momento, de novo, em nenhum momento eu mudei janela. Em nenhum momento eu precisei abrir um outro software para fazer alguma situação onde a gente se enquadra naquele raciocínio inicial lá de desenvolvimento. E eu quero criar um conteúdo mais interessante, uma qualidade maior ainda de imagem, né? Eu consigo chegar a níveis de qualidade de imagem do jeito que vocês estão vendo aqui agora, por exemplo. E o interessante nesse ponto aqui é comentar o seguinte: onde a gente se sobressai, né, comparado com qualquer solução aí que a gente pode bater de frente, né, onde temos características que fazem as pessoas ganhar dinheiro, né? Onde, o que eu digo ganhar dinheiro é o seguinte: reduzir tempo, diminuir esforço em uma etapa, resolver um problema que às vezes a pessoa nem sabe que ela tinha, né? Então aqui a gente cria alguns tópicos para mostrar para vocês, como por exemplo a análise com o manequim, né? A análise com o manequim eu coloquei um ponto de vista dele, mas entendam que não é só aquilo, né? A análise de manequim que eu falo, ela pode ser de fato colocar a pessoa utilizando um equipamento, né? O IFX, que são as questões de fixações automáticas, os parafusos, porca, arruela, elementos de máquina, que eu posso configurar, inclusive, criar a minha própria biblioteca. Ele tem uma inteligência muito grande por trás disso. Flexible Modeling. Flexible Modeling, eu vou fazer alguns rabiscos aqui, ó. Esse Flexible Modeling aqui, ele é muito importante, de repente, faz muito sentido trabalhar com isso aqui, por exemplo, né? Porque, na verdade, o Flexible Modeling é a possibilidade que eu tenho de edição de componentes sem me preocupar com o histórico de desenvolvimento dele. Eu consigo fazer alterações na peça e não me importar se de repente ela é feita de uma forma ou de outra. Enfim, eu vou clicar, puxar faces, eu vou arrastar, né? Ela é um pouco diferente daquele raciocínio de conceito que eu mostrei. Ela é feita para edição de componentes mesmo, né? Mas ele faz muito sentido quando a gente fala, por exemplo, trabalhar junto com o Unite, porque o Unite é justamente aquela ferramenta onde a gente cria um ambiente multicad. Eu consigo abrir de forma nativa outros CADs para dentro do CRIO e trabalhar com a peça como se fosse algo nativo, né? Então isso é possível. Por isso que o Flexible Modeling trabalha interessante, bem integrado com essa questão do Unite, né? Que é geralmente a maioria dos casos que ele é usado é quando eu busco de fato uma peça que não é criada dentro do CRIO. A gente projeta tanto chapa como estruturas metálicas de forma avançada, com um gerenciamento inteligente de bibliotecas, com formas inteligentes de exportação e, consequentemente, colocando informações intelectuais ao arquivo que são únicas no CRIO. Isso eu já mostrei, inclusive, num webinar passado sobre chapa metálica, informações que são únicas aqui, né? Como a gente viu no nosso vídeo aqui, né, aquele shotzinho, a gente simula mecanismo durante a criação de uma montagem e, consequentemente, isso daqui vira uma simulação estrutural de forma integrada. Eu consigo utilizar informações de um para outro. E isso aqui são diferenciais, né? Fazer o projeto simular um fluxo padrão, né? Performance do CRIO. Eu quero modelar uma parte específica da estrutura dessa moto. Eu não preciso ficar pensando em separar detalhes dela. Eu posso abrir a moto completa e buscar esse detalhe e visualizando em tempo real como é que fica na estrutura total do meu equipamento. Então a performance dele é maravilhosa mesmo, isso eu posso garantir, né? Questões de realidade aumentada, eu posso exportar, por exemplo, essa moto em realidade aumentada desde o pacote básico do CRIO. Ele já tem essa ferramenta de exportação na ferramenta CAD, né? Pipe, cabling, muito importante, sempre comentar dessas ferramentas, né? Porque são ferramentas que também já vêm. Então, a maioria das coisas que eu falei aqui são ferramentas que desde o pacote inicial já estão disponíveis para as pessoas.
E se exploradas, se configuradas da forma correta, o benefício em utilizar é gigantesco. Então, por isso que eu sempre falo, né? É importante a gente sempre conversar. Uma ligação, talvez, a gente pode conversar, fala, poxa, assim, 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 dá pra... Pô, a gente vai pensar, com o maior prazer do mundo, a gente vai querer ajudar vocês a explorar melhor a ferramenta e fazer com que, no final do dia, fala, pô, Renato tinha razão, olha como ajudou isso aqui. Né? Então, na verdade, é para isso que a gente está aqui, né? Para fazer vocês criarem mais com menos cliques, com menos tempo, com menos esforço. Esse é o raciocínio nosso aqui. Aí, o que eu falei, né? Eu vou mostrar no final da apresentação alguns números que vão parecer meio esquisitos, mas que são reais, né? Vamos ver esses números? Então, olha lá. É um caso de sucesso dessa empresa chamada Nidec. Né? Cliente nossa também, mas eles têm... É como se fosse uma plataforma global também, né, a utilização. Então lá existe a solução Creo mais Windchill. Então existem as soluções CAD e PLM que gerenciam todo o processo de desenvolvimento. Então eles reduziram com a implantação, com o mapeamento correto das etapas e criação de bibliotecas, padronização de cada uma das funções e tudo mais, melhorar a comunicação e tal. Redução do tempo de chegada no mercado, depois de bem implantado isso, quase pela metade do tempo. 48% no tempo reduzido. Olha que interessante esse número. Aumento do número de projetos em 248%. Que empresa que não quer aumentar isso, né? Redução do custo e da qualidade, né? Redução do custo na qualidade, né? 40%. Então, veja assim, ó, reduzi o meu tempo chegada do produto, um produto novo no mercado, aumentei o meu número de projetos em 284, ao mesmo tempo estou reduzindo o custo na questão de não qualidade do meu produto em 40%. Isso faz com que eu reduza também recursos em 22%. Por quê? Porque, cara, eu tenho um negócio que faz muito mais rápido o que eu fazia antes. Consigo, inclusive, fazer mais do que eu fazia antes, né? Se bem planejado, eu consigo também integrar com outros sistemas, então eu consigo já começar a entender minha fábrica, né? Então não sobrecarregar máquinas ou não usar máquinas de forma errada. Eu tenho uma máquina que está parada, eu vou colocar alguma coisa para fazer nela. Às vezes não compensa, às vezes compensa colocar ela em fila numa máquina que é mais rápida, né? Então, esse tipo de visualização a gente começa a ter a partir do momento que a gente começa a conectar os nossos departamentos e, consequentemente, imaginando uma tubulação onde entra um fluxo de água e esse fluxo de água sai lá no final. Imagina que essa tubulação eu tenho pequenos vazamentos, né? A intenção de abraçar os processos é, de fato, vedar esses vazamentos e fazer com que o fluxo de água que entre seja o mesmo fluxo de água que saia lá no final da nossa tubulação. Essa é a ideia. Então esses números são reais, eu achei muito interessante compartilhar com vocês, porque afinal de contas são números expressivos, né?